ABC, bora falar de América? O América venceu o Santa Cruz pelo placar de 2-0. Jogo esse que aconteceu no domingo, na Arena das Dunas, pela 12ª rodada do Brasileirão da Série D. Bora ver como é que foi o jogo? Precisando da vitória para manter-se no G4, o América começou pressionando o Santa Cruz. Atacando pelos dois lados do campo, o time chegava com Luigi pela esquerda e Gustavo Ramos pela direita, com cruzamentos sempre procurando o atacante Gustavo Henrique. O lance mais claro foi com Gustavo Ramos, que desviou de cabeça uma jogada ensaiada de escanteio, obrigando Camilo a fazer a primeira grande defesa da partida. O Santa Cruz deu a resposta com Everton Cabaré, numa bola venenosa que passou por cima da meta de Renan Bragança. Mas aos 33 minutos, depois de jogada de Norberto pelo lado direito, Luigi chuta forte, Camilo defende, mas no rebote, Gustavo Henrique não perdoa, abrindo o placar e quebrando um jejum de quase 2 meses sem marcar. Na comemoração, o atacante mandou a torcida se calar e acabou sendo vaiado. O meu gesto foi dizer que eu estou trabalhando em silêncio, junto com meus companheiros, e a gente tem um objetivo só, que é o acesso, independente de qualquer coisa. No início do segundo tempo, Gustavo Henrique puxa o contra-ataque e é derrubado por Ian, que acaba expulso. Com um jogador a mais, o América passa a pressionar em busca do segundo gol. Primeiro com Norberto, depois com Marcos Ítalo e na sequência com Rafael Jansen. A pressão surte efeito e após cobrança de escanteio, a bola sobra para o Anderson, que acerta um belo chute de perna esquerda, fazendo o América 2-0. Com a vantagem numérica no campo e no placar, o América administra o resultado, garantindo os 3 pontos e a terceira colocação no grupo A3. Uma vitória importante. Eu diria que tranquilidade não, mas a nível de confiança acho que aumenta nessa reta final. Uma apresentação segura. O time teve inteligência, soube atacar os espaços deixados pelo Santa Cruz e não dar chance ao Santa Cruz. É o primeiro jogo em que enfrentamos o Santa Cruz dentro da arena, né, das Dunas, num campo com qualidade, num campo melhor, e vimos a diferença das equipes quando se tem um campo adequado e próprio para jogo. Agora o próximo compromisso é contra o Atlético Cearense fora de casa, pela penúltima rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D. Tem ainda jogos a serem disputados, pontos a serem conquistados, e vamos buscar o que nos cabe, restando 6 pontos, 2 jogos, procurar vencer os 2 jogos. Nós vamos competir, vamos buscar as 2 vitórias e aí ver como é que termina. Mas caso aconteça de não terminar nas 2 primeiras colocações, sabemos sim que temos que vencer fora de casa. Um time como o América não pode se sentir satisfeito ou achar que é normal não vencer fora de casa. Nós estamos preparando mentalmente, voltando a crescer essa equipe, a reorganizar essa equipe. Mesmo diante da dificuldade, sabemos que ainda não entregamos o melhor fora de casa. Esperamos sim, nessa última oportunidade da fase classificatória contra o Atlético Cearense, um jogo que vale muito, né, buscar a vitória fora de casa. Tá aí, vale muito buscar a vitória fora de casa, né? O América quer garantir de vez o acesso à próxima fase desse campeonato, né, da Série D. Mas falando sobre esse último jogo contra o Santinha, a vitória é importante também, né, Marcão? Porque, querendo ou não, mesmo na má fase, o Santa Cruz poderia ainda ser um time que poderia ali estar entre os 4 colocados? Poderia. O Santa Cruz teve uma queda. Aliás, eu escrevi a respeito disso, está lá no Ponta Negra News. A minha opinião sobre o Santa Cruz, que poderia ser aí, mole, a terceira força do nosso futebol. Acesse lá o Ponta Negra News, você vai encontrar lá a minha opinião sobre o Santa Cruz, porque é que ele não chegou lá ainda. Agora, foi um jogo em que o América teve alguma dificuldade no primeiro tempo, mesmo com o gol do Gustavo Henrique na primeira etapa. Segundo tempo melhorou, fez um golaço, o Anderson fez um golaço, teve o gol o segundo gol, o que seria o terceiro gol, que foi anulado no impedimento, que eu confesso que eu até agora, se houve impedimento, foi um negócio milimétrico. A Edilene Freire está de parabéns se ela acertou, porque foi milimétrico.
se houve de fato um impedimento. Para mim foi lance normal, mas quem estava lá que viu, não é, apitou e marcou o impedimento. Mas valeu pela vitória do América. O América agora tem um jogo fora de casa com o Atlético. O América pode classificar em terceiro, tanto faz classificar em terceiro ou quarto, vai decidir fora de casa. Ele pode até chegar na segunda posição, a depender dos resultados. Está bem embolado esse grupo. Já que você já falou que está bem embolado, né, que os times ainda brigam, né, para saber como é que vai terminar essa primeira fase da Série D, bora dar uma olhadinha na classificação do grupo A3? Agora na sua tela, a gente vê o 13 da Paraíba primeiro colocado com 27 pontos, seguido do Iguatu com 24 pontos na segunda posição. O América está ali, ó, terceiro colocado com 20 pontos e fechando o G4, o Atlético Cearense com 17 pontos, os mesmos 17 pontos, Marcão, do Souza, que também quer brigar, né, para entrar no G4. O Santinho agora está na sexta posição com 13 pontos e o Potiguar de Mossoró, lanterninha, com 6 pontos conquistados. Maracanã com 9, Potiguar com 6, já estão pelas tabelas. O Santa Cruz ainda respira muito mal aí por aparelhos, não chega mais. A briga ali é do Souza, do Atlético, pela quarta vaga. O América, então, eu tenho a impressão que não perde mais. O América, né, ainda mais pela última rodada ser contra o Maracanã dentro de casa, né, Marcão? Ele tem um jogo duro contra a equipe do Atlético lá no Domingão. Agora imagina, Cali, se nessa rodada, dá para voltar um pouquinho a classificação aí? Imagina se nessa rodada o Atlético vence o jogo. Ele vai a 20. Se o Souza vence o jogo dele, ele vai a 20. Embola Imagina tudo. como é que fica a última rodada do campeonato. Uma verdadeira decisão. Uma verdadeira decisão. Vai ficar bom. Vai ficar Vai pegar fogo.